Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né, pessoal? Mais um dia aqui. A gente continuar esse nosso processo, né? Da nossa consciência, né, pessoal? E graças a Deus, tá? Até aqui, a espiritualidade, esse Deus tem nos ajudado, né? Nessa caminhada, por mais que seja difícil, né, pessoal? Com dificuldade, tá? Mas vocês estão aqui nesse trabalho, né? Agradecer, tá, pessoal? Tem algumas pessoas ainda, tá? Que resiste, tá? Essa frequência, tá? Ela tomar um compromisso, tomar consciência, né, pessoal? Então, estamos aguardando essas pessoas, tá? Porque elas vão ser útil para a espiritualidade. Ela vai ajudar pessoas, ela vai, sabe, contribuir para aqueles que estão fazendo o trabalho da espiritualidade. Então a gente tem que esperar, tá, pessoal? É uma decisão da consciência da pessoa, tá? Aqui no meu canal tem vários desses, tá? Que, como é que se diz? Estão ainda assim, tá, pessoal? O ego, uma luta entre ele e o ego, né? E a parte divina dele, a alma divina dele. Então, há uma luta entre a gente, tá? Depois ainda você vai enfrentar a luta com os espíritos aí, a Matrix, tá, pessoal? Então, a nossa vida é uma luta, né? Mas é isso, tá, pessoal? Quero agradecer a vocês por vocês estar aqui assiduamente, tá? Compartilhando, comentando, né? Obrigado, tá, pessoal? E é isso, a gente vai melhorando assim no caminho, tá? O processo não é fácil mesmo, tá? E eu tô aqui para isso, para ajudar vocês a expandir essa consciência, a trazer consciência, tá? Espero que meus vídeos tenham ajudado vocês, tá? Espero isso. Esses dias amanhecer, tá amanhecendo, né, pessoal? Assim, chuvoso, um friozinho, né? O clima aqui mudou, tá? Principalmente aqui em Salvador, né, pessoal? Que é uma região bastante tropical, bastante quente, né? Então a gente não tá acostumado a isso, né? Vou tomar um chá aqui para melhorar a minha rouquidão da minha voz, tá? Um chá quentinho aqui para a gente começar o nosso estudo, né? Que a gente parou ontem, né, pessoal? Qual é o nosso estudo que a gente tava falando aí nessa, como é que se diz? Nesse, nessa parte aí, pessoal. Qual é? Lembra ou não? Lembra o tema? Ou já esqueci igual a mim também, né? A gente esquece, né? Cadê? Não, aqui. Aqui, pessoal. Né? A gente está nesse tema aqui, a gente vai para a quarta parte, né, pessoal? A quarta parte que a gente falou a terceira, né? Terceira parte, agora a gente vai falar a quarta parte, tá? Mas o tema que a gente falou na primeira, segunda e terceira foi o quê? O que é o alinhamento da alma? Nossa, pessoal, eu tô vendo aí que muitas pessoas estão gostando, tá? Estão achando que maravilha, tal, então a alma deles estão se regozijando, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? É a espiritualidade nos ajudando a trazer mais algum conhecimento, né, para nossa consciência crescer, né? Temos que agradecer a Deus aí, né, por estar trabalhando, né, pessoal?
até nos usando para a glória dele, né? Então, o tema que a gente falou aí, primeira, segunda e terceira parte, é o que é o alinhamento da alma, né? O que é que a gente viu aí, pessoal? Nessas três partes, o que é o alinhamento da alma? Ele fala, o alinhamento da alma é um processo de sincronia entre os valores profundos, então, da alma, né? Crenças e propósito de vida. Então, é essa sincronia que a gente tem que fazer. Que ele fala que é o quê? Permitindo que as suas ações estejam em harmonia com a sua verdadeira essência. Então, a gente tem que estar vibrando a nossa verdadeira essência, né, pessoal? Porque esse é nosso verdadeiro eu, tá, pessoal? Esse ego aqui é um personagem da nossa consciência, né? Mas ele faz parte da gente, tá? Então, mas ele é um personagem. Você tem que mudar o personagem de acordo com a verdadeira essência. Então, o personagem tem que sair de cena e tem que aparecer aquele verdadeiro, o verdadeiro ator, o autor da vida, tá, pessoal? Então, a verdadeira essência. Este é um conceito também que se refere ao equilíbrio entre o corpo, a mente, a alma e o espírito. Então, é essas camadas que quando a gente equilibra, tá, pessoal? A gente vai começando a entrar nesse equilíbrio, nessa harmonia. Essa é a nossa dificuldade, tá, pessoal? Principalmente aqui nessa umbral, nesse lugar tenebroso aí, com consciências tenebrosas, tá? Aí ele fala, promovendo bem-estar, paz de espírito, né? E um senso de totalidade. Então, pessoal, todo mundo quer isso, né, pessoal? Bem-estar, se sentir bem, ter paz interior, tá? Todo mundo quer isso, pessoal. Mas isso aí requer esse alinhamento, esse trabalho dessa espiritualidade. Aí eu coloquei a pergunta: e por que temos que entrar nesse processo de sincronia? Por quê, pessoal? Porque se a gente não entra nesse, como é, processo de sincronia, a gente não vai, como é que se diz? A gente não vai ter as nossas ações e as nossas decisões de acordo com a sua verdadeira essência. A gente vai estar no ego, a gente vai estar preso a essa realidade, só acreditando que só é aqui. Se morreu aqui, acabou aqui, não tem mais, você não tem mais vida, tá? É isso, tá, pessoal? É o que a maioria também pensa, tá? Então, aí a gente viu, né? A relação do corpo e a mente, a gente viu também o que pode causar o desequilíbrio, não foi? Segunda parte. Aí a gente também viu, né? Como é que se diz? A gente viu aí que, né? Falou aqui, então, como se alinhar com a sua alma, né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente viu isso aí na terceira parte. E agora, a gente vai entrar na quarta parte, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala aqui, né, na quarta parte, aonde a gente parou? Ele fala: alinhar a alma é essencial para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, por que que a gente tem que entrar, minha pergunta, tem que entrar nesse processo, né, e nos alinhar com a nossa alma? Por que que a gente tem que fazer isso, pessoal? Principalmente a gente, tá? Que é desperto, tá, pessoal? A gente precisa entrar nesse alinhamento, né? Equilibrar o corpo, a mente, as emoções, a alma, né? E o espírito, tá, pessoal? A gente precisa equilibrar isso aí. A gente que é espiritual não pode viver assim,
totalmente desorientado, desequilibrado, como a maioria das pessoas, tá? A gente é um ser espiritual elevado, então buscar a frequência mais elevada, amor, alegria, paz, paciência, né? Longanimidade, empatia, né? Então são frequências elevadas e a gente como um ser espiritual tem que trabalhar para isso, tá, pessoal? Então ele fala alinhar a alma é essencial para o desenvolvimento. Então, é essencial para a gente desenvolver uma consciência elevada, pessoal. É essencial. Se a gente não coloca essas coisas essenciais, a gente não vai desenvolver pessoalmente e espiritualmente. Aí ele fala, quando estamos alinhados a nossas ações, pensamento e emoções, então estão em sintonia com nossos valores e crenças mais profundos. Então, quando a gente está alinhando as nossas ações, pensamento, e elas estão em sintonia com nossa crença verdadeira, né? Nossos valores éticos, morais, você não mente, você não pratica coisas aí. Então, quando essas crenças, a gente está em sintonia com essa crença que é a nossa alma, né? A nossa verdadeira essência. Então, o que é que acontece, pessoal? O que ele fala aqui? Isso não apenas melhora a saúde mental, emocional e espiritual. Então, pessoal, você vê que a gente vai ter uma melhora quando a gente anda nesse equilíbrio, nessa harmonia das nossas frequências, trabalhando a espiritualidade, tá? Como é que se diz? Com esforço, tá? Então a gente tem uma melhora. A gente precisa fazer essa análise aqui. Por exemplo, vocês que estão assiduamente trabalhando aqui, vocês melhoraram a sua saúde, o seu equilíbrio, o seu espírito? Você se sentiu melhor, pessoal? Quando você conheceu o canal, começou a estudar, começou aqui a fazer as práticas, orar, vocês melhoraram ou não? Então, é assim que como é que se diz? Espiritualidade na veia, tá, pessoal? É na realidade mesmo. É você saindo do corpo, é você tendo experiência. Tá acontecendo isso com você, pessoal? Coloca aí, tá? Então, ele diz que isso não apenas melhora a nossa saúde, então, a saúde física, né? Mental e emocional, mas também espiritualmente. Então, você tem uma conexão com Deus, tá? Tem gente até que, né? Isso já aconteceu comigo, que a gente vai pela rua, ali Deus começa a falar, tocar na gente, a gente se emociona, aí começa a chorar assim na rua. Aí talvez as pessoas vão achar que a gente tá louco, vai dizer o que é que tá acontecendo. Aí você sente aquela presença, né? Deus falando ali com você. Aí você diz assim, logo no meio da rua, porque não tem hora, tá, pessoal? Quando vem a informação, a frequência, a energia, a gente sente, né? E é gostoso, tá, pessoal? Mas esse negócio é que a gente tá na frente das outras pessoas, né? As pessoas vão achar que a gente tá com algum problema, tá louca, né? Aí ele fala, mas também nos conecta com a dimensão mais elevada da existência. Então, não só melhora a saúde do corpo, mental e emocional, né? A nossa alma, e espiritual também, mas também nos conecta com a dimensão elevada da existência. Então, como é que a gente se conecta a essa dimensão elevada da nossa existência? É isso. É você comece se conectando com frequências elevadas da sua alma.
amor, alegria. Então, quando você está nessa vibração, pessoal, você está nessa existência elevada. O negócio é a gente permanecer, né, pessoal? Com tanto problema aqui nessa realidade, né, de terceira dimensão, com consciências perturbadas. Então, o negócio é a gente permanecer. Mas é isso, a gente sempre, né, temos que manter uma média, tá? Da nossa frequência ali, porque isso nos ajuda, tá? Como é que se diz? A gente vai ter as nossas caídas normalmente, né, como ser humano. A gente não pode julgar a gente, tá? Quando acontecer isso, mas a gente mantém uma média, sempre buscando esse trabalho continuamente, para a gente estar numa média, uma frequência de uma média, tá? A nossa média da nossa vibração está em um contexto mais elevado, tá? Porque a gente não pode ficar só praticando frequências baixas. Temos que equilibrar isso aí, tá? Frequências elevadas, a gente tem que equilibrar isso aí. Entende, pessoal? Então, ele fala que também nos conecta. Então, quando a gente alinha a nossa alma, a gente se conecta também à dimensão mais elevada da existência, onde pode nos explorar nossa verdadeira potencial e propósito de vida. Então, aonde, né, os seres espirituais elevados vai explorar, né? A gente também vai explorar nosso verdadeiro potencial que está na nossa alma e o propósito de vida. Então a gente vai saber o que é que a gente está fazendo aqui. Não está aqui perdido. Nossa, pessoal, é sério, tá, pessoal? Eu dou risada assim, mas é sério. Olha agora, pessoal, quantas pessoas estão perdidas nessa realidade. A confusão que está acontecendo aqui, elas tudo presas no ego, né? A maioria, alguns já com doenças, tanto doenças mentais, emocionais, físicas, tá, pessoal? É isso, tá, pessoal? Por isso que a gente precisa acordar, tá? E trabalhando, né? Então, onde pode explorar nosso verdadeiro potencial e propósito de vida? Então, aonde quando a gente está nessa dimensão, a gente explora a nossa verdadeira, nossa alma tem coisas maravilhosas. E a gente entra no propósito de vida. Por isso que o alinhamento com a alma é importante. Aí ele fala, o alinhamento da alma se refere-se ao processo de harmonização entre o ser interior e as experiências internas. Então, o alinhamento é isso, é a gente equilibrar isso, equilibrar o nosso ser interior, né, que é a nossa alma, as frequências, mas com a frequência, com as experiências externas que a gente está tendo. A gente tem que alinhar, então, a, a prática da nossa, colocar coisas elevadas à nossa experiência aqui nessa realidade. Isso que é o difícil para a gente, tá, pessoal? Porque o nosso ego fala aí alto, a gente tem dificuldade aqui com frequências baixas aqui, ambientes, né, perturbado, tá? Então isso traz como é que se diz? Uma dificuldade de frequência de a gente entrar numa harmonia boa, de sentir uma paz, tá? Até a nossa casa pode estar trazendo perturbação para a gente, pessoal. Por isso que é difícil, tá? A gente entrar nessa harmonia, nesse alinhamento Mas a gente tem que fazer um esforço, tem que ir trabalhando, tá, pessoal?
Aí ele fala, esse conceito é fundamental na espiritualidade. Então, é fundamental para a nossa espiritualidade, porque quando a gente está fazendo esse alinhamento com a alma, a gente está trabalhando a nossa espiritualidade. Por isso que é uma coisa fundamental, pessoal. Não tem como fugir disso, né? Todos os grupos aí, tá, pessoal? Eles vão ter que fazer isso aí, tá? Não tem como fugir da espiritualidade. Tá, pessoal? Então, aí ele fala fundamental na espiritualidade, pois implica em viver de acordo com a verdadeira essência do indivíduo, permitindo que a alma se manifeste plenamente. Então, a gente quando vai nos alinhando, né, pessoal? A gente vai trabalhando, então a gente vai vivendo de acordo com a verdadeira essência. É o que a gente está querendo aqui fazer, tá? O que vai permitir que a alma, né, a nossa alma, se manifeste plenamente. Então, que as frequências da nossa alma se manifeste aqui, tá, pessoal? E você, pessoal, precisa reconhecer isso em você, tá? O que é sua personalidade da alma e o que é sua personalidade aqui egóica, da sua identidade egóica. Porque quando você conhece a sua personalidade da alma e você conhece a personalidade do ego, você vai saber diferenciar essas coisas. E até você vai ter capacidade de perceber a alma da outra pessoa. Porque tem pessoas que não percebem, tá, pessoal? É porque está tão atrelado a visão, tá, pessoal? O ego da pessoa, entende? Que, por exemplo, uma pessoa vem com outra aparência diferente, né? A espiritualidade permite. Mas se você tem uma percepção da alma dessa pessoa, ela pode estar em outro personagem, mas você vai conhecer, não, essa é a alma de fulano de tal. É você, fulano de tal. É você que está aí. Tá? Então, porque é assim a nossa consciência, tá, pessoal? Agora, nessa realidade aqui que a gente está, né, em 2025, né, que é a data que eles estão contando aí, tá? Não sei se essa é a data verdadeira, mas o quê? Em 2025 agora a minha consciência está aqui nesse avatar que é conhecido como vocês aqui como Samuel, né? De Jesus Santo. Eu sou aqui um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, né? Tem até a música, né, do cantor, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem pareça importante, vindo do interior. Não tem uma música assim, pessoal? É Belchior, né? Eu acho que o cantor é Belchior, tá? Então, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, né? Eu não vim do interior, mas porque eu nasci aqui, minha mãe veio do interior, né? Então, que o quê? Esse é meu personagem aqui da minha consciência aqui. Vocês identificam a minha consciência com esse personagem aqui que eu tô agora aqui, né? Uma cara gordinha, com óculos, né? Então você me conhece aqui. E a maioria, tá, pessoal, que não despertou, vocês estão olhando esse meu personagem da minha consciência. Você vai fazer o julgamento segundo a minha personagem aqui, tá? Você vai ter toda a situação, a maioria das pessoas, tá? Por isso que eu quero que vocês tenham uma visão espiritual, pessoal, tá? Não tem uma visão
como as outras pessoas têm. A gente que está aqui estudando, a gente tem que ter essa visão. Foi por isso que eu já falei aqui, né? Em outros vídeos aí, eu já falei. Eu digo, eu não estou olhando vocês, tá, pessoal? Como os seus personagens que você tem aqui nessa. Eu estou olhando você como uma consciência. Por isso que eu não vou reparar se você é negro, é pobre, você é branco, é rico, é do olho azul, tá? Todas as pessoas que se chegar aqui vou dar a mesma intenção, o mesmo valor de uma consciência. Entende, pessoal? A gente que é espiritual precisa ter essa visão. Porque a maioria, tá, pessoal? Já passei por os meio religiosos, até a maioria tá com a visão ainda terrena. É por isso que Deus falou com Samuel, né, meu xará. Samuel, eu não vejo como o homem vê. O que é que Deus está vendo na pessoa? Ele está vendo a sua alma. É isso que Deus está olhando. Ele não está olhando se você é bonito, se você é feio, se você é rico. Deus não está olhando isso, não, pessoal. Por isso que tem lá, Pedro escreve lá na carta dos Atos, né? Atos dos Apóstolos. Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz. Mas os homens aqui com o ego, ele faz exceção de pessoas. Por isso que a gente tem aqui a separação de pessoas. Quem é negro, quem tem dinheiro, quem não tem. Quem não tem dinheiro não tem valor. Quem tem dinheiro tem valor. Isso existe aqui nessa realidade, pessoal. E aí, a gente vai fechar o olho para isso? Você entende? Você, como espiritual, precisa entender isso. Porque você tem que ter uma visão além dessas coisas. Tá? Eu sei que a gente foi ensinado assim, é a maneira que a humanidade está se comportando aqui. Eu sei disso. Mas a gente que é espiritual precisa ver além dessas coisas. Entende, pessoal? A gente precisa ver isso. Por isso que eu já falei em vários vídeos aqui, né? Meu, que eu não vejo vocês, tá? Pelo que você tem, né? Porque eu já fui em igreja, tá, pessoal? Em várias aí, né? Que quando a pessoa é bonita, né? Dos olhos azuis, é branquinha, tem dinheiro, tem alguma posse, é bem recebida nesses matrix religiosa, nessas igrejas aí, tá? Ô, senta aqui, ô, é importante, né? É especial, né, pessoal? Entende? Então, isso acontece, isso está acontecendo, tá, pessoal? Não acontece, está acontecendo agora, nesses grupos aí. Então, quem tem aí é dita como importante, é por isso que as pessoas, tá, pessoal? Esses pastores se colocam como especial, que é Deus que fala com ele, que ele subiu ao terceiro céu, que né, ele é especial, você não é. Aí você tem que ouvir ele. Entende, pessoal? E isso está acontecendo, tá? Então, a gente que é espiritual, que tá desperto mesmo, a gente não pode olhar o ser humano a parte do ego dela, tá? A capa dela, se ela é bonita, se ela é dos olhos azuis, se ela veio de famílias reais, se ela veio. Você não tem, a gente não tem que olhar isso, a gente que é espiritual. A gente tem que olhar a alma da pessoa, a consciência, o comportamento dela, dessa alma, se ela está alinhada, está refletindo. Isso que a gente tem que olhar, tá, pessoal? Não com olhar de julgamento, né? Não é para chegar e ficar julgando a pessoa, não, tá? É para tentar ajudar a pessoa naquilo que a pessoa tenha dificuldade na vida dela, tá? A gente não tá aqui para julgar, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, tá?
Julgamento não é com a gente, é com Deus, tá? A gente não pode fazer juízo de valores, de julgamento de ninguém. Nem da gente mesmo, a gente não pode julgar a gente. Se você errar, você não pode julgar você, tá? Não faça isso. Entende, pessoal? Então, a gente tem que ter esse olhar mais amplo, tá? Então, a gente tem que, ele fala, como é que se diz? Permitindo que a alma manifeste plenamente aqui. Então, a nossa alma vai manifestar nessa realidade plenamente. Então, quando a alma vai manifestar aqui, ela vai manifestar frequências elevadas. Então, você sabe quais frequências elevadas, né? Eu falei lá na terceira parte, né? Alegria, amor e paz. Então, esses três já é o suficiente, já é o suficiente, né, pessoal? Aí ele fala, quando nos alinhamos com a alma, essa felicidade viva e pulsante se revela. Então, quando a gente se conecta com a nossa alma divina, né, pessoal? Essa parte da nossa essência. Então, a felicidade começa a pulsar, começa a se revelar na nossa vida. A gente fica mais solto, mais alegre, sorrindo à toa, tá? Tem pessoas aqui, pessoal, que agora está sorrindo à toa. Ela sorri de tudo, ela sabe, ela leva uma vida com mais leveza, tá, pessoal? Nossa, pessoal, é muito bom, tá, pessoal? Mas é fácil, pessoal, a gente começar a entrar nessa faca, praticar coisa boa, né? Fazer o bem ao próximo, não é fácil, tá? Essa é a nossa dificuldade aqui que a gente vai ter que ir trabalhando o nosso ego também, para ele não atrapalhar essa nossa alinhamento. Porque a gente tem, né? Nosso ego aqui, a nossa identidade egóica aqui. E que só quer coisa só para ela, tá? Somente orgulho, soberba, tá? Então a gente vai ter que ir trabalhando essas frequências, tá, pessoal? Se vocês estão nessa frequência, pessoal, tá tudo certo, tá? Se vocês querem tomar consciência e dizer, não, essa frequência não é a de uma frequência de Deus, a frequência da verdade, vocês tomar consciência e começar a trabalhar a sua espiritualidade, né? É o despertar, porque passa pelo despertar da consciência, tá? Então, vocês podem, tá? Vai ser uma luta, vocês vão enfrentar uma luta? É isso. Não tem o que fazer. Isso é a luta do espírito contra a carne, né? É o que o apóstolo Paulo sentiu, tá? Então ele disse, quando nos alinhamos com a alma, essa felicidade viva e pulsante se revela, então vai se revelar. É uma felicidade que não depende de resultado externo. Então, essa felicidade, pessoal, vem da alma. Não depende de qualquer circunstância externa aqui. Se você vai ganhar US$ 1 milhão, se você vai ganhar, se você vai ter uma casa, um carro. Essa felicidade da alma não depende disso. Tá, pessoal? Essas coisas, tá? É como Cristo falou. Essas coisas que materiais dessa realidade é para completar o gozo da alma. Entende? Por isso que Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, vai ser acrescentada nessa sua felicidade da alma. É claro, né, pessoal? É claro quando Cristo fala, tá? Aí ele fala, né? Não depende de resultado externo, mas nasce do contato íntimo com a fonte, com Deus. Então,
essa felicidade vem de Deus, pessoal. Ela nasce na nossa alma quando a gente se conecta com a fonte, com esse Deus, com o Criador. Então, pessoal, não adianta, tá? As pessoas ir buscarem coisas materiais sem a conexão com o Criador. Você não vai ser feliz, pessoal. Essas coisas não vai trazer felicidade. E já tem muitos exemplos aqui, pessoas que foram buscar isso, tá? Hoje são ricas, têm dinheiro, mas ela não é feliz. Porque está faltando o essencial, a nossa alma, faltando a conexão com a fonte, né? E com Deus, com esse Deus invisível, Deus real, esse Deus vivo. Está faltando essa intimidade, né? Esse contato. Só vai nascer a felicidade quando a gente nascer esse contato íntimo com esse Deus, com esse Criador. Senão a gente não vai ser feliz, tá? A gente vai passar aqui nessa realidade, tá? Vai reclamar de tudo, tá, pessoal? Vai, sabe, não vai entender o processo que você está passando aqui. E isso que acontece com muitas pessoas, tá, pessoal? Por isso que esse conhecimento é importante, a espiritualidade, a gente trabalhando, é importante, tá? Então, pessoal, o que é que ele fala mais? Ele fala, sentimos-nos um com ele. Então, você sente um com Deus. É por isso que você vai andando pela rua, aí Deus está começando a liberar uma energia, a tocar em você, falar com você. Mas você está no meio da rua. Você aí começa a sentir você começa a chorar aquelas coisas, tá? Aí as pessoas olham assim, o que é que está acontecendo com esse rapaz? O que é que está acontecendo com essa moça aí? O que é que ela está... Porque ela não entende, tá? Você está tendo ali um relacionamento com Deus. Se sentimos um com Ele. Não em teoria. Então, não em teoria falada aqui, tá? Mas você sentindo mesmo. Por isso que a espiritualidade tem que ser aquela espiritualidade de verdade. Espiritualidade na veia, né? Como eu falo. Tem que ser a espiritualidade, você saindo do corpo, experimentando as realidades espirituais, né? Você tendo relacionamento com seres espirituais elevados, o mentor, o anjo, né? Sendo usado pela espiritualidade. Então você vai ter que experimentar isso, tá? Através desse relacionamento, né? Ele disse, não em teoria, mas em experiência, então, na prática, né? É uma certeza suave de instalar, é uma certeza suave se instala. Então, a certeza no coração, que é a nossa fé, né? A fé é a certeza das coisas que não se vê, que se espera, né? Então, essa certeza vai ser instalada na nossa alma, no nosso coração. Nunca estivemos sós. Então, nunca, Deus sempre esteve com a gente. Nunca estaremos, né? E nunca estaremos sós. Então, Deus sempre esteve com a gente, tá, pessoal? Deus sempre está aqui com a gente que não sentia Ele. Mas quando a gente desperta a consciência, começa a ter essa sensibilidade, começa a trabalhar, a gente começa a sentir a presença de Deus, a presença dos seres espirituais elevados. A gente começa a sentir a nossa intuição, né? A gente começa a sentir o mentor, o espírito falando com a gente, nos guiando, tá? Então a gente começa a sentir isso, entende? O meu neto veio me ver aqui, ó, eu gravando, ó. Foi? Sua mãe tá me dando remédio a você? Vá lá, vá.
tá? É, pessoal, tá certo? Então, nunca estaremos sós, porque Deus vai estar conosco. Agora, você vai entrar na frequência para ter um relacionamento com esse Deus? Porque a matrix religiosa quer desviar vocês desse relacionamento sincero com esse Deus vivo, né? A maioria das religiões estão fazendo isso, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse alinhamento da alma, pessoal? Então, o que é o alinhamento da alma? Será que a Bíblia fala com isso, de frequências elevadas, de que a gente tem que buscar a Deus de toda a alma? Será que a Bíblia fala isso? Vamos ler, né? Aqui, Deuteronômio 4:29. Vamos ler aqui. Isso é no Velho Testamento, mas a gente vai tirar isso como uma lição da nossa consciência. Então, o que é? Ele fala: então, dali buscarás o Senhor teu Deus, e acharás quando buscarem de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, pessoal, a gente, né, para encontrar essa felicidade pulsante na nossa alma, você via que os israelitas, né, aqui Deus falando lá com o israelita, ele fala, então, dali, né, Deus colocou lá um lugar, buscará o Senhor teu Deus. Mas como é que ele tinha que buscar? Era só estar naquele lugar? Era, pronto, Senhor, cheguei aqui no lugar. Cadê você? Era assim que ele tinha que fazer? Não, ele tinha para ir para aquele lugar, mas ele só ia achar Deus, né, naquele lugar, se quando ele buscasse de todo o coração e de toda a alma. Então, você é a mesma coisa hoje, tá, pessoal? Você não vai encontrar Deus. Você pode ir para um templo religioso ou qualquer grupo religioso, mas se você não está aberto o coração para essa frequência com a sua alma, porque Deus está aí na sua alma, Deus está na sua consciência. Você não vai encontrar ele, você vai ficar lá na religião. Então, vai ficar na religião como a maioria dos religiosos. Tudo no ego lá. Por isso que estão cometendo muitos erros, pessoal. Porque é ser humano, né? A gente comete também, a gente erra. Então, ele está lá também, cometendo erro também lá. Tá? Então, é isso que acontece, pessoal. Não significa que você foi para algum templo religioso, alguma religião, que você se conectou com esse Deus, você encontrou esse Deus. Porque tem que ser de todo o coração e de toda a sua alma. Então, você tem que estar crendo, você tem que entrar nessa frequência. Senão, você não se conecta. Você não acha Deus. Então, por isso que teve gente lá, israelita, que ia para esse lugar, mas eles não eram de Deus. E você viu que eles se rebelaram contra as coisas de Deus. E o que é que aconteceu com eles? Muitos pereceram no deserto. Não é isso a história? Então, porque não estava procurando Deus de todo o coração. Então, a ordenança de Deus era o quê? Então, dali buscarei ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscar. Então, você só vai achar quando você buscar de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então, senão não acha. É por isso que as pessoas tá. Eu sei que a maioria desses que estão dormindo, que estão em grupo religioso, eles vão tentar buscar Deus. Mas chega lá e não encontra. Por quê? Porque tem que ser de todo o coração. Porque a conexão é com a sua alma. Tá? Por isso que ele tem que ser de todo o coração e de toda a sua alma.
Não pode, senão você não encontra. Porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito, em verdade. Não é assim a música que os evangélicos cantam? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, né? Não é assim que os evangélicos... Então, é em espírito e em verdade. Então, é na sua alma. E esse Deus está procurando esses verdadeiros adoradores, tá? E os verdadeiros adoradores, tá? Eles estão por aí. Eles não só estão em grupos religiosos, tá? Aí ele fala, Mateus 16, 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou quem dará o homem a recompensa da sua alma? Então, o que é que adianta, pessoal, você ganhar isso tudo aqui, o mundo inteiro? Você está iludido aí. A sua consciência iludida por essas coisas desse mundo. O que é que adianta? Você ganhar o dinheiro, mas você perder a sua alma, né? Qual o proveito que você vai ter, a sua alma vai ter? Então, é o que Cristo alerta, né? Está alertando as pessoas ali, os discípulos, né? Que ele tinha que cuidar da alma dele, dessa conexão. As outras coisas iam ser acrescentadas na vida. É tanto que ele fala para os discípulos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ah, Samuel, onde está o reino de Deus? É nas igrejas? Foi isso que Cristo falou? Mas vocês fazem o que os pastores estão dizendo. Vocês não estão observando que Cristo... Onde está o reino, pessoal? Cristo falou. Está dentro de vós e no meio de vós. Não vá procurar, eu estou ali, eu estou aqui. Não vá procurar. Próprio Cristo... Isso está escrito nas escrituras, pessoal. Mas por que as pessoas... É o sono, tá? É o sono, é o engano desses líderes, desses pastores, de vários grupos religiosos. E vocês ficam aí dormindo. Aí quando ouve aqui meu vídeo, tá? Começa a mexer com a alma deles, tá? Então, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 62, versículo 1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Então, a nossa alma só tem que esperar em Deus. Porque a nossa alma, ela precisa desse Deus, pessoal. A nossa salvação vem desse Deus. Nossa alegria pulsante vem desse Deus. Tudo vem dessa conexão. Então, a gente precisa se conectar. Todo ser humano que tem consciência, tem alma, ele tem que se conectar. E isso não é uma coisa religiosa, tá, pessoal? Isso faz parte da nossa conexão com a nossa espiritualidade. Não é uma coisa religiosa. É por isso que eu estou fazendo essa conexão aqui, trabalhando a nossa espiritualidade, sem estar linkada a nenhum grupo religioso que vocês conhecem. Por isso que você fica perguntando se eu sou espírita, se eu sou evangélico, se eu sou, né, budista, se eu sou aí vários desses quadradinhos, né? Eu não sou nada disso, eu sou de Deus, tá? Pelo menos eu sou isso. Eu sou de Deus, eu estou buscando a conexão com esse Deus, tá? Mas por quê? Porque vocês acham, para vocês se conectarem a Deus, você tem que estar vinculada a um conceito desse religioso. É por isso que vocês perguntam isso. Entende, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar essa verdade aqui na sua cara, tá? Eu sei que alguns aqui vão para os grupos deles, religiosos, tá? Nada... você que vai tomar a sua decisão, tá, pessoal?
Mas é isso que está na maioria da consciência das pessoas, tá? Então, a sua alma, ela tem que esperar só em Deus, tá? Esperar em Deus a restauração da sua alma, o trabalho na sua alma. Você tem que esperar em Deus, que é desse Deus que vem a sua salvação da sua alma, né? Porque Cristo falou, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma se perder nesse universo, está longe, separado do Criador. O que adianta isso? Adianta nada, pessoal. Hã? O que mais, pessoal? Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o pensamento. Então, este é o primeiro mandamento, né? Então, por que Cristo falou isso, pessoal? Porque você via que o israelita, ele tinha esse mandamento lá em Deuteronômio 4, 29, que ele disse, então dali busca ao Senhor teu Deus, e achará quando buscares de todo o coração, de toda a tua alma. Então, Cristo vem, né, trazendo a nova aliança. O que ele fala para os discípulos? Mateus 22, 37. O que ele fala? E Jesus disse-lhe, ao discípulo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Por quê? Porque quando você amar o Senhor, né, você buscar essa frequência, você vai encontrar esse Deus, pessoal. Por isso que o primeiro mandamento é esse. Esse é o primeiro mandamento. Aí Cristo falou, e tem um segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando você se conectou com Deus, você tem a fonte do amor, da alegria, da paz. Então, você ama, você se ama a coisa, então você está conectado. Então, agora, quando você está conectado, agora você vai amar o próximo como a ti mesmo. Entende, pessoal? Isso que as pessoas têm que entender, tá? Por isso porque se você não for de amar Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo, você não vai encontrar esse Deus. Irmão Samuel, eu estou aqui na igreja e tal, vou encontrar Deus, vou buscar Deus, né? Você vai levantar a mão, bater, vai pular da cadeira, vai dar salto mortal, né? Vai sair falando em língua. Mas se você não está de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, se não buscar amar esse Deus, tá? Entrar na você não vai encontrar. Pode ir para qualquer. Você pode, eu vou lá para a montanha, lá, Monte Horebe, lá, você pode subir no Monte Horebe. Né? Foi o Monte Horebe, né, que Abraão subiu, né, pessoal? Você pode subir lá no Monte Horebe. Você pode ir para onde? Eu vou para Israel, né? Porque tem alguns evangelhos. Vou lá ser batizado lá em Israel. Aí lá eu vou sentir a presença de Deus. É engano, tá? É engano. Porque Deus está procurando verdadeira adoradora. Não é nesse lugar, é em todos os lugares, né? Foi o que Cristo falou para a mulher. Agora você não precisa adorar só lá no templo, nem no monte. É em todo lugar, Deus. Se você está amando a Deus, buscando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, então você vai encontrar ele. Você pode estar aí agora, no seu quarto aí, ó, na sua casa aí, você pode estar aí. Você pode agora se conectar com o Criador. Não existe, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que... Não existe isso, tá? Isso tudo os religiosos fizeram isso, tá, pessoal? E eu sinto muito, tá? Esses religiosos não é brincadeira, tá?
Aí o que é que ele fala aqui? É Jeremias, né? 29:13. O que é que Jeremias fala aqui? E buscar-me-ei e me acharei quando me buscarde de todo o coração. Então, por que Deus falou isso com Jeremias? Porque Deus estava olhando, né? Tinha pessoas ali. Ele falou com Jeremias, avisa com Jeremias e Isaías, né? Avisa esse povo aí que ele me honra com lábios, mas o coração dele está longe de mim. Então, eu não estou tendo um relacionamento, ele não está me encontrando. Então, mandou Jeremias, né, e Isaías falar com o povo. Então, dizendo, e buscar-me-eis e me acharei. Então, quando você está buscando a Deus, você só vai achar Deus quando buscar de todo o coração. Então, o coração representa a emoção, representa a alma. Por isso que quando você se alinha com a alma, você está se alinhando com esse Deus, você está encontrando a Deus. E a gente tem essa parte na gente, essa parte divina, que a gente precisa se alinhar com essas frequências evoluídas. Então, a gente está conectado com o Criador. É assim que a gente se conecta, pessoal. Não é subindo em monte, não é indo para algum templo físico, religioso. Não é nada disso. Agora, tem alguém que vem para a internet falar essa verdade aqui, pessoal? Não tem. Por quê? Porque eles querem que você acredite que você por exemplo mesmo, até os que estão falando de expansão da consciência, eles querem vender o curso dele. Então ele não vai falar isso. Ele vai falar para você receber a frequência, né, a ativação. Você precisa ir para lá. Hein? Você precisa ir para lá. Então, por isso que eles não falam isso. Mas aqui, tá, pessoal? Eu falo a verdade. Não tenho compromisso nenhum. Tenho nenhum compromisso nenhum de como é que se diz? De querer vender curso, de mentir para você, né? Não vou fazer isso, tá? Omitir, tem muita gente que sabe a verdade, mas também está omitindo, né? Ele não quer mentir, mas ele omite, né? Não fala também. Vai ser levado nessa situação também. Aquele que omite e mente vai receber a sua recompensa, tá, pessoal? Então, é isso, tá, pessoal? Cadê? Deixa eu ver, 58 minutos. Vamos lá. Vamos falar mais um versículo aqui. Então, temos que buscar de todo o coração, né, pessoal? Então, vamos aqui, vamos falar aqui mais um versículo. E aí a gente continua amanhã, tá, pessoal? A quinta parte. Aí ele fala, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça apresente seu pedido a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, pessoal, é muito claro aqui, né, pessoal? O que... Epa! Você tá vendo aí, pessoal? Já quer cair aqui, tá? Pera aí, calma. Tremeu aqui, tá? Aí ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, a ansiedade, né, pessoal? Isso porque a gente está aqui no mundo físico, né? E cria uma ansiedade para a gente ter as coisas, a dificuldade que a gente encontra, né? Então a gente tem isso, tá? Mas o que é que a gente faz que é espiritual? Mas em tudo pela oração, então frequência, né? Súplica, então frequência
E com ação de graça, então, prática, né? A gente botar isso em prática, ação de graça. Apresente o seu pedido a Deus. Presente a Ele. E a paz de Deus, né? Que está na sua alma, que excede todo entendimento, então, todo o seu pensamento, né? Guardará o coração, então, as emoções e a mente, então, pensamento de vocês. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, você vai ser guardado nessa frequência, pessoal. Então, a gente tem que se alinhar a essa frequência. A frequência de Cristo, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Então, agradecer, tá? Você viu aí, quase eu derrubo aqui a mesa aqui que tá segurando aqui o suporte aqui, tá? Balançou aí, né? A câmera, mas graças a Deus não caiu. Então, a gente continuar. Mas já terminamos, né, pessoal? 60 minutos. Eu vou aqui marcar agora, né, a quinta parte, né, porque essa foi a quarta. Então, vou marcar aqui a quinta parte, né? Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Obrigado aí pela visualização, pela audiência, pelo compartilhamento. Obrigado, tá? Agradecer a vocês, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!